Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, com um tema não menos especial, que são os poderes psíquicos. O que são essas capacidades psíquicas, esses poderes misteriosos que todos nós temos, mas que nem todos desenvolvem. Para abordar esse tema tão fascinante, nós estamos sendo recebidos aqui com muito carinho por um grande amigo na casa dele, que abriu a residência dele para nós, que é o Laerte Ferraz, que é advogado, é mestre em karatê e uma pessoa com muitas qualidades, principalmente com muita experiência nas áreas do esoterismo e do ocultismo. Então, uma pessoa que é publicitário também, já participou de altos cargos em grandes empresas nacionais, multinacionais. Então, uma pessoa que tem, sobretudo, um grande conhecimento. E ele concordou em repartir um pouquinho desse conhecimento com a gente sobre esse tema. Tudo bem com você, Laerte? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui em casa para esse nosso bate-papo. A gente que agradece, inclusive sua casa é muito bonita, muito aconchegante, Laerte. Muito obrigado. Né? Muitas obras de arte, a gente fica muito feliz de estar aqui. E demorou para você vir no programa, né, Laerte? Pois é, já faz algum tempo. Já faz algum tempo, mas que bom que você está com a gente. Laerte, antes de qualquer coisa, é bom explicar para eles ali, o que são poderes psíquicos? Bom, como você já tinha mencionado logo no início, na abertura dessa entrevista, poder psíquico são habilidades que as pessoas têm, habilidades psíquicas que as pessoas têm, e que de fato nem todas desenvolvem, e que é possível desenvolver essas habilidades. Mas poderes psíquicos são aquilo, né, que você consegue fazer acontecer. Você é capaz de interferir através desses poderes, dessa energia mental que as pessoas têm de uma forma geral, no ambiente. Você é capaz de influenciar ocorrências, situações, e, enfim, ele permite que você realize muito além daquilo que você imagina sobre sua capacidade intelectual e sobre a sua capacidade física, inclusive. Mesmo porque, podemos dizer, sem medo de errar, que a maioria dos seres humanos operam com os 5 sentidos básicos, né? Os 5 sentidos Sim. objetivos. Mas esses seres, né, essa minoria que desenvolvem esses sentidos superiores, isso requer um treino ou é possível que a pessoa já nasça com isso despertado? Eu acho que as duas situações são necessárias. Mesmo que você nasça com as habilidades psíquicas já desenvolvidas, isso é perfeitamente possível, ou que você perceba que tem determinadas tendências para o exercício desses poderes psíquicos, o exercício, a disciplina, a continuidade do processo de aprendizado é necessária. Agora uma pergunta que cabe. Alguns podem até estar se perguntando, mas por que desenvolver esses poderes psíquicos? Que vantagens terei em, de repente, ter clarividência, clareaudiência, telepatia, vamos falar da projeção psíquica ou viagem astral? O que isso me traz, concretamente? Bom, Jamil, essa é uma resposta mais ou menos óbvia, né? Quer dizer, se você nasceu com determinadas habilidades esportivas, por que não desenvolvê-las? Se você nasceu com determinadas habilidades intelectuais, seja para matemática, para filosofia, enfim, para qualquer ramo do conhecimento humano, por que não desenvolver isso? Por que não aprofundar o conhecimento? Então a pergunta não é por que fazer, mas a pergunta é por que não fazer? De fato. Então, muito boa a inversão, tá certo? Pois é, então a situação é bastante tranquila. Se você pesquisar e buscar o desenvolvimento, é perfeitamente possível para qualquer pessoa. Algumas pessoas hesitam até porque são céticas ou não acreditam que seja possível que você possa interferir no ambiente em determinadas situações através do desenvolvimento de capacidades psíquicas. E de onde vêm essas capacidades psíquicas? Elas estão ligadas a que dimensão do ser humano? A sua dimensão espiritual? A dimensão espiritual, com certeza. Porque algumas correntes de esoterismo falam que nós não temos um corpo só, né? Ou só o corpo físico ou o corpo espiritual. Existem vários níveis, né, de manifestação corpórea em diferentes sintonias, né? Mas ela vem, e veja, desde a antiguidade, né? Falava-se de feiticeiros, de bruxos, etc. Eram pessoas que tinham a capacidade psíquica desenvolvida e que aplicavam isso. Só que havia uma designação geral para essas pessoas. Eram os magos, os bruxos, os feiticeiros, etc. Mas isto é uma demonstração evidente desde a antiguidade, inclusive nos ritos xamânicos e uma série de religiões, de que pessoas
tem as capacidades psíquicas desenvolvidas. Quando se fala, eu acho que o exemplo mais conhecido são aqueles poderes atribuídos a Cristo, né, a Jesus. Sem dúvida. Ou seja, Sem dúvida. A cura, a ubiquidade de ele estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, foi Sem visto, dúvida. né, em vários lugares ao mesmo tempo, andar sobre as águas, clarividência, o poder de cura, né, inclusive de ressuscitar mortos, né? Mas, segundo o que ele próprio falou, está ali consignado na Bíblia: o que eu faço, vós podereis fazer, e coisas ainda maiores. É isso mesmo? Eu acredito que sim, Jamil. Eu não tenho este nível de desenvolvimento, nem pesquisei até este ponto, sem dúvida. E claro, existem pessoas, Jesus é um caso muito claro, mas existem muitos outros, né? Com certeza. É que quando você coloca uma figura como Jesus como referência ou como paradigma, fica muito difícil as pessoas acreditarem que poderão fazer alguma coisa nesse sentido. Então é melhor você trazer isso para um plano mais próximo da realização de cada pessoa. E as pessoas devem se dedicar realmente a pesquisar esses poderes que permitem coisas como clarividência. Você pode antecipar determinadas situações. Isso, vamos começar explicando, né? No caso da clarividência, e se você puder já adendar com algum exemplo pessoal, né? Que a gente sabe que você estuda isso há muitos anos. Nós dois pertencemos à Ordem Rosa Cruz Amor, que é uma escola iniciática, que se preocupa, né, com o desenvolvimento dessas faculdades psíquicas. Então vamos começar com a clarividência. O que é? E se você tem um exemplo pessoal disso? Clarividência é você ter uma antecipação de situações que vão acontecer. Isso é baseado profundamente em intuição, né? Você desenvolve as suas habilidades intuitivas e você pode ter acesso a determinadas informações que estão em vias de acontecer ou que estão acontecendo, né? Eu tenho alguns exemplos pessoais disso que aconteceu sob o ponto de vista profissional, na vida profissional, em que em determinados momentos eu tive a exata sensação de estar sendo comentado dentro de uma reunião da qual eu não participava, eu estava fora, mas eu tive a nítida sensação e naquele instante eu quase que me transportei para dentro do ambiente e ouvi o que cada uma das pessoas estava dizendo ali. Isso foi confirmado a posteriori? Sem dúvida. No dia seguinte, eu cheguei para uma das pessoas que participou da reunião, que era um amigo, e comentei com ele. Eu escrevi um livro Sim, sobre... Vamos falar do seu livro depois. Nesse livro eu relato esse episódio em que no dia seguinte eu procurei um amigo que estava na representante da reunião e disse a ele literalmente o que estava acontecendo, o que havia acontecido. A telepatia se insere aí na clarividência ou já é uma modalidade? Não, até pela telepatia é um outro fenômeno. Telepatia é a capacidade de você ter uma comunicação com outra pessoa sem utilizar os meios vocálicos e às vezes até sem a presença física, né? É um outro tipo de habilidade. A clarividência é uma antecipação de situações atuais ou iminentes ou situações futuras a partir de uma percepção do que vai acontecer. Isso, digamos assim, há pessoas que são clarividentes e que fazem consultas públicas sobre isso. Às vezes a gente vê por aí Sim. gente que joga tarô, búzios, etc, Sim. etc. Isto são formas de clarividência, né, de âmbito popular. Uhum. Mas existem pessoas que têm essa capacidade efetivamente? Sem dúvida, existe. No caso da criação mental, visualização, que é um assunto muito fascinante e muito interessante, você pode criar um molde astral ou mental de algo que você queira ver concretizado na sua vida? Sem dúvida. Recentemente veio a público um livro e depois uma série de vídeos que estão presentes no YouTube, etc., que é O Segredo. Sim, né? Muito sucesso. Então, fez muito sucesso esse livro, etc. O segredo é uma coisa conhecida, quer dizer, é você fazer o que se chama criação mental. A criação mental, ela é possível. Eu já tive vários exemplos na minha vida de desejar coisas, de materializar essas coisas sob o ponto de vista psíquico, e elas depois se concretizarem. E quando eu menos esperava, essas coisas estavam ali, na minha frente, à minha disposição. Na densidade da matéria. Mas é importante dizer, não basta simplesmente um pensamento vago e desejar, porque não, é uma técnica. Existe uma técnica específica. Existe uma técnica específica para visualização mental. Aliás, você mencionou a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz tem um curso específico de criação mental que ensina essa técnica em profundidade.
Quer dizer, você pode atrair situações mais de acordo com os seus desejos. Mas pode. existem algumas leis implicadas aí, né? Você uma vez falou sobre isso. Existe. Eu chamo isso de plantar, né? É a semente que você planta. Às vezes você planta sementes negativas na sua mente e você não sabe que tipo de fruto ela vai gerar. Existe até uma passagem bíblica que menciona, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sem dúvida. E que diz exatamente isso, que fala exatamente disso. Você plantou uma semente negativa, você vai colher algo negativo. E às vezes, esta semente que você plantou no passado, ela precisa ser desenraizada antes de que as isso é interessante. coisas... Porque não é abordado no filme O Segredo, não, nos ninguém livros aborda. de visualização. Na verdade, ninguém aborda isso, que apenas mostra o lado positivo da questão. Isso é uma chave, né? É uma chave. Pode detalhar um Existem pouquinho melhor? técnicas... Até posso, é um processo... Teria que explicar um pouco como é que é o processo da criação mental antes de falar de como você desenraiza isso, né? Não é fácil desenraizar, porque às vezes as sementes negativas que você plantou estão tão firmemente enraizadas que é difícil você tirá-las da sua mente. Aliás, é difícil até você identificar qual é essa semente negativa. Olha, isso é tão interessante, Laerto, porque há pessoas que aplicam métodos de visualização, de mentalização... E não conseguem resultado. Daí eles culpam a o técnica. método ou diz que não funciona. Tá? Não é bem isso. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação de momento e ela quer resolver aquela situação de momento, mas ela esquece que aquela situação de momento é algo que ela está colhendo de uma semente negativa plantada há muito tempo atrás. E não há alternativa, ela tem que colher. Ela vai ter que colher esse fruto amargo, né? Ela vai ter que saborear esse fruto amargo para depois colher os frutos doces. Porque o processo não é um processo que funciona muito rapidamente. Ele é um processo de plantio e depois você tem que deixar que essa semente cresça e produza frutos. Então, você me contou uma vez, você até deu um exemplo num outro programa que nós te entrevistamos, até no programa da MORC, né, quando nós apresentávamos, de um exemplo que eu lembro que teve a ver com uma propriedade, sim, você era muito jovem. Você pode repetir, condensado? Desde criança, eu estive num local no meio da Serra do Mar e sentado num riacho ali eu passei por uma auto-iniciação, digamos assim, porque eu me senti fundido junto com a natureza, eu tive a percepção exata do que era o significado do todo ali naquele local e eu desejei profundamente que eu tivesse acesso àquele local. Não, como dono, não com um objetivo egoísta de querer explorar ou qualquer coisa assim, mas pura e simplesmente de sentir como um guardião daquele local. Você tinha quantos anos nessa época? 8 anos. 8 anos? É. O que aconteceu depois? Eu me formei em advocacia. Um dia estava na minha casa no litoral de São Paulo, próximo da Serra do Mar. Uma pessoa, um sitiante ali próximo, veio me procurar e perguntou se eu podia fazer a ação de uso capião dele. Eu falei, tudo bem, posso fazer, e você tem recurso para pagar? Ele falou, não, eu estou pensando em pagar com propriedade, uma parte da propriedade. Lembrando que você é advogado, né? Sim, então claro. Você estava atuando como advogado dele. Atuando como advogado. Eu falei, tudo bem, vamos lá conhecer então a sua propriedade. Fui até a propriedade dele, eu já conhecia, era uma pessoa que eu já conhecia, inclusive. Passei boa parte da minha juventude e infância em São Sebastião durante o período de férias, etc. Nós tínhamos propriedade, temos propriedades lá. Bom, quando ele me levou para o local que ele estava pretendendo me dar, adivinha o que era? Exatamente aquele local onde eu tinha estado. Agora, você acha que de alguma forma, naquela experiência, porque você teve uma experiência mística, né? Sim. Essa experiência de fusão, né? Até nós entrevistamos o Daniel Rezinovski, que teve uma experiência semelhante, falou em consciência cósmica, mas enfim, de alguma forma você atraiu aquilo para você? Sem dúvida, eu tenho a sensação exata de que a condição psíquica em que eu me encontrava naquele momento e o forte desejo, e depois eu nem mais pensei naquele assunto, né? Mas o forte desejo que se manifestou naquele momento foi uma semente plantada que frutificou. Laerto, muitos anos depois. Numa outra entrevista você me falou que hoje já está provado, principalmente nos jogos desportivos, que a mentalização do atleta, principalmente tiro ao alvo, com relação ao resultado que ele quer obter, numa margem de, digamos que, de uma amostra,
diz que realmente mostra que interfere. Sim, sem dúvida. São técnicas adotadas, por exemplo, para atiradores de tiro ao voo, que é tiro ao prato, né? Você antecipa a quebra do prato antes de dar o comando de que ele saia. Isso melhora o desempenho. Isso já está provado, isso, né? É recomendado estatisticamente. Não só no tiro, mas em várias atividades esportivas. Eu pratiquei muito karatê esportivo e fui campeão várias vezes. É bom dizer que o Laerte foi campeão, acho que brasileiro e sul-americano, não foi? Não, fui campeão brasileiro 2 vezes, cheguei a disputar campeonato mundial por equipe, etc. Mas acontece no karatê isso, né? Acontece. Você antecipa, só que no karatê acontece uma outra coisa, que é a capacidade de antecipação. Com o treinamento constante, você chega num determinado nível que você consegue antecipar o movimento do seu adversário. Falando em karatê, nós temos aqui uma estátua muito bonita de um samurai, né? É, um samurai. Aproveitando e emendando, os samurais, de alguma forma, eles desenvolviam alguma habilidade especial para ser, então... Claro que tinha aquela questão da violência, tudo, né, que a gente vê no cinema. Nós temos que fazer alguma distinção, quer dizer, violência é um outro assunto. Outro assunto. É um outro tema, faz parte muito da história e da natureza humana e tal. É um outro tema para ser discutido especificamente, mas eu diria para você que o fato de você estar constantemente mentalizando técnicas e praticando essas técnicas, exercitando, você realmente acaba desenvolvendo determinadas habilidades que parecem supranormais. Você desenvolve. Para o não iniciado seria quase que milagres. Aparentemente sim. Certas habilidades demonstradas por lutadores de karatê, isso os lutadores de karatê sabem de uma forma, e não só de karatê, mas de outras artes marciais e de outros esportes sabem o que eu estou falando, é que você efetivamente consegue melhorar o seu resultado mentalmente com o exercício mental, com a antecipação do que você vai realizar, do que você vai conseguir. Que coisa interessante. Laerte, uma das habilidades mais interessantes que eu acho que dada ao ser humano é a possibilidade dele se desprender ou deslocar sua consciência do seu próprio corpo e aí, independente de tempo e espaço, ir visitar outras dimensões, outros lugares. Chamado de viagem astral, projeção psíquica, desdobramento, a parapsicologia estuda. É importante dizer, é importante fazer distinção, porque são coisas distintas. As técnicas orientais, a primeira vez que eu fiz uma viagem astral ou um desdobramento, uma projeção psíquica, eu não era nem Rosa Cruz e não conhecia as técnicas Rosa Cruz. Você estava no Egito, né? Não. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu estava treinando karatê e tal. Comprei um livro e lá descrevia como é que era a técnica. Eu cometi um erro naquela ocasião, que foi, ao fazer o exercício, eu não planejei o que eu ia fazer quando eu tivesse consciência do desdobramento. Então eu me encontrei num ambiente, num espaço, e falei, e agora? Para onde eu vou? Isso é muito comum, muitas pessoas passam por essa, involuntariamente, não sabem o que fazer, né? Se assustam. Eu não sei se voluntariamente, eu acho que porque é muito importante que você perca completamente a consciência do seu corpo, faz um relaxamento muito profundo, a técnica Rosa Cruz de relaxamento é perfeita nesse sentido, mas se você não tiver um plano para o que você vai fazer, o que você vai fazer depois que você se desdobrar, que você sair do seu corpo, que você perde contato com o seu corpo físico e de repente você se vê solto no espaço, você ouve e vê tudo. Você só não sente aromas, não sente frio, não sente calor, não tem sensação tátil. Mas a visão e a audição ficam perfeitamente claras. Num outro programa que eu te entrevistei, até foi no programa da Morte, eu acho que nada melhor do que você resgatar aquela experiência que você teve quando você estava no Egito, que sintetizou perfeitamente a projeção psíquica. A primeira foi essa que eu estou relatando agora. Eu fui visitar minha mãe, só que ao invés de visitar minha mãe... Psiquicamente. Eu fui visitar a casa dela. Então eu vi a casa, foi só pensar na casa e de repente me vi em frente à casa dela. Você estava no Egito? Não, eu estava no Rio, ela morava em São Sebastião, no litoral de São Paulo. E de repente eu vi a casa, havia uma luz acesa dentro da casa, aí eu pensei, o que será que tem dentro? E eu já me vi dentro. Aí eu falei, bom, e agora? Ela não está aqui, né? Como é que eu faço para confirmar que eu estive aqui? Aí eu fui até a cozinha e tinha um
alguma coisa coberta por uma toalha. Aí eu falei, o que será que tem aí? É como se eu tivesse mergulhado dentro de um bolo de banana, que ela havia feito, colocado ali e coberto com um pano de prato. Quando eu retornei, eu falei, bom, telefonei a ela no dia seguinte perguntando se ela tinha estado... Eu falei, você não estava em casa, estava ventando muito, era noite e tinha um bolo de banana na cozinha. Ela falou, um bolo... Ela falou, peraí, você esteve aqui? Eu falei, não, mãe, eu não estive, eu só estou supondo que aconteceu. Mas para mim foi uma confirmação de que eu tinha ido, porque realmente ela falou que tinha feito um bolo de banana. Eu poderia ter lembrado de situações ou imaginado determinadas situações, mas eu não poderia saber do bolo de banana. Foi uma confirmação da experiência. Exatamente. Né? A mesma aconteceu no Egito. Eu estava no Egito, casado na época, a minha mulher muito preocupada com a minha ida, eu estava disputando o campeonato mundial de karatê. Ela estava muito preocupada com a minha... Sua mulher no Brasil. No Brasil. E eu resolvi visitá-la. E vim visitá-la. Apenas para dizer a ela que estava tudo bem, que ela ficasse tranquila, que não ficasse preocupada, etc, etc. Terminei a experiência com a certeza de que tinha dado o recado. Ela estava dormindo aqui no Brasil. Eu fiz com compensação de horário, para encontrá-la no momento em que ela estivesse disponível para receber a mensagem. E aí escrevi uma carta, dobrei a carta, estava hospedado, fui no hotel, na recepção do hotel, pedi que a carta fosse despachada no dia seguinte. Bom, passou-se muito tempo, eu voltei ao Brasil, tivemos um grande resultado lá, ficamos em 4º lugar no Campeonato Mundial, melhor classificação do Brasil em Campeonato Mundial. Bacana. Por equipe, e a carta não chegava. Aí eu perguntei a ela, escuta, durante esse período que eu estive fora, você teve alguma situação, algo que você possa me relatar? Ela falou que envolve você, eu falei sim. Ela falou, teve uma noite que eu tive assim, um sonho, mas não foi bem um sonho. Ela falou, foi engraçado, porque eu estava deitada, e de repente eu abri os olhos e vi um vulto. E identifiquei esse vulto. Eu falei, como que vulto? Como um vulto? Uma sombra? Ela falou, não, era como se fosse uma névoa. Só que eu identifiquei que essa névoa era uma névoa clara, branca, como sendo você. Eu falei, você identificou? Ela falou, foi muito engraçado. Aí você veio, disse pra mim que estava tudo bem e tal, não sei o quê, e se despediu, e eu voltei a dormir. E aí depois disso ela falou, eu fiquei muito tranquila, sabendo que ia dar tudo certo. Falei, tá bom. E a bendita da carta não chegava. Tá? Problema de correio e tal. Até que a carta chegou. E foi confirmado, ela leu a carta, ela falou, então você veio aqui? Eu falei, vim. Olha, Laertes, esses relatos são surpreendentes e é interessante falar que o desenvolvimento desses poderes psíquicos, pelo menos no caso da Ordem Rosa Cruz, eles requerem tempo, né? Toda uma preparação, exercícios anexos, né? Não é tão rápido assim. Existe todo um caminho a ser percorrido. Sem dúvida, sem dúvida. Algumas pessoas, como você disse, podem ter mais habilidade do que outras, né, e ter mais facilidade. Isso também acontece nos esportes. Você pode ser bom em futebol e não ser em artes marciais, ou ser bom em natação e não ser em tênis. Mas você tem que aprender que algumas coisas você vai conseguir com mais facilidade do que outras. Nem tudo é possível. Por exemplo, telecinese, por exemplo, que é você movimentar mentalmente objetos, é uma coisa com a qual eu tenho grande dificuldade. Mas premonição, desdobramento, clarividência, cura... Inclusive a cura, a gente acabou não falando, até não vai dar tempo, mas é uma das habilidades psíquicas, né? Sem dúvida. A cura psíquica, principalmente. A cura psíquica, né? Você pode curar. Que é outro tema, é bom dizer, né? No caso da Ordem Rosa Cruz, que é uma fraternidade que a gente já conhece um pouco mais, tem todo um grau dedicado a isso. Sim. Né? A cura psíquica. E mais do que isso, existe uma técnica da Rosa Cruz que é muito simples e que funciona, eu já tive comprovação disso várias vezes. Está no livro. No seu livro. Por falar nisso, estão aparecendo os dados do livro do Laertes, se você tiver interesse, fala da busca dele espiritual e esses casos muito pitorescos, né, saborosos, de poderes psíquicos que interessam a todos nós, né, e a gente sabe que os estudantes Rosa Cruzes e de outras escolas similares, eles acabam tendo experiências, porque estão desenvolvendo, estão praticando... Histórias de um Buscador. Histórias de um Buscador. Histórias de um Buscador. É um e-book, né? Está na Amazon, um e-book que está na Amazon.
Perfeito, Laerto. Olha, eu quero te agradecer. Eu tenho grande satisfação se as pessoas lerem esse livro e comentarem. Não, com certeza. Seus dados estão aparecendo. As pessoas que quiserem entrar em contato com você por e-mail, Por favor. podem entrar, trocar uma ideia. Sempre tenho recebido ainda e-mails de muitas pessoas. Eu faço questão de responder a todos. Desde os programas que nós fizemos, né, Laerto? Acho que já faz bastante tempo lá na Ordem. Você tem sempre com muita gentileza respondendo essas pessoas. Mais de 200 e-mails já respondi. Mais de 200 e-mails e encaminhando as pessoas quando é necessário, né? Encaminhando. Ou ensino e instrução da própria dando Ordem. alguma orientação, quando possível, mas preferencialmente direcionando para esta ou aquela direção. Perfeito, Laerto. Obrigado por nos ter recebido agradeço, aqui na sua casa. Foi um prazer ter você. E vamos falar sobre mais assuntos aí, porque você tem bastante experiência. Muito obrigado. A vocês todos que nos acompanharam, mais um programa especial. Então, ficou conhecendo um pouquinho do que são os poderes psíquicos? Estão aí, à disposição de todos. É preciso que, claro, treinar para que todo esse potencial humano possa aflorar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de informar seus amigos e conhecidos do programa Realidade Fantástica. Ative o sininho de notificação e lembre-se sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.